Salve Maria, Jaqueline aqui para contar hoje para você a história de São Vicente de Paulo. Você já ouviu falar? Esse é conhecido, hein? Tenho certeza que você conhece essa história. São Vicente nasceu em abril do ano de 1581 no sul da França e ele foi batizado no mesmo dia que ele nasceu. Ele foi o terceiro filho de Jean de Paul e Bertrande de Moraes. Seus pais eram camponeses de firme fé e rigorosa fé também. A própria mãe deu educação religiosa aos 6 filhos. Vicente era muito inteligente e ele tinha um zelo pela religião muito grande. Ele começou a estudar muito cedo e depois, mais tarde, se tornou professor. Ele estudou teologia e foi ordenado sacerdote com apenas 19 anos, em setembro de 1600. Nessa época, ele passou por uma forte provação. Uma senhora viúva que gostava muito de ouvir ele pregar, sabendo que ele era uma pessoa muito pobre, deixou uma herança para ele, uma propriedade, uma grande quantia de dinheiro, que estava em posse de um comerciante na cidade de Marsella. O padre Vicente, então, vai até lá para receber essa herança com a intenção de distribuir aos pobres. Ao retornar, então, de Marsella, o navio aonde ele viajava sofreu um ataque de piratas. Padre Vicente, então, ele se tornou prisioneiro e ele foi vendido como escravo. Depois, ele foi vendido a um outro homem que, quando morreu, deixou ele como escravo herança a um sobrinho fazendeiro. Então, esse sobrinho fazendeiro tinha sido católico, mas por medo da perseguição tinha se tornado muçulmano. Uma das 3 esposas desse fazendeiro, então, ficou encantada com as músicas do Padre Vicente, né, as músicas que ele cantava quando ele rezava, e quis saber o significado daquilo. Então, essa mulher foi evangelizada pelo Padre Vicente, e aí chamou a atenção do marido, dizendo que ele não podia ter abandonado aquela religião tão linda e tão séria. O patrão, então, se arrependeu e se converteu. Meses depois, esse homem foi com o Padre Vicente até a França. Eles foram escondidos dos muçulmanos e, chegando a Avignon, encontraram o vice-legado do Papa e Vicente, então, recebeu de volta as suas credenciais de sacerdote. O seu ex-dono fazendeiro retornou à Igreja Católica, foi admitido num mosteiro e tornou-se monge. Em Roma, Padre Vicente, então, frequentou a universidade, se formou em direito canônico. Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres e ele visitava os doentes nos hospitais. Padre Vicente cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e com tanto zelo que todos já tinham ele como santo mesmo em vida. Para o Padre Vicente, cada doente, cada pessoa, por mais miserável que fosse, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. São Vicente, então, fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes, e por isso ele se tornou capelão geral e real da França. Depois ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo Padre Vicente em Chantillon, nasceu a Confraria da Caridade, conhecido também como Movimento das Senhoras da Caridade. A primeira religiosa foi uma camponesa, irmã Margarida, que teve orientação de Santa Luísa de Marillac. Depois, oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecidas como Filhas da Caridade. Inspirado, então, pelo seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo organizou muitas obras de caridade. Ele se doava por inteiro às pessoas mais necessitadas. Ele é considerado o pai dos pobres, mas ele também causou muitas mudanças no clero. As conferências vicentinas, que conhecemos na atualidade, elas tiveram início com Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros no ano de 1833. Essas conferências foram inspiradas por São Vicente de Paulo e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São Vicente também estipulou as regras e as condutas para as visitas aos pobres e doentes, visando a discrição, o respeito com os mais necessitados, sem humilhá-los em hipótese alguma, mas sim ao contrário, fazendo-se igual a eles. Para São Francisco de Sales, São Vicente foi o sacerdote mais santo da sua época. Ele faleceu, foi sepultado na capela da igreja de São Lázaro, na cidade de Paris, e a sua canonização aconteceu em junho de 1737. Em maio de 1885, o Papa Leão XIII, então, declara São Vicente de Paulo o patrono das obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana. 52 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado,
e foi encontrado incorrupto. Foram testemunhas então desse fenômeno 2 médicos, autoridades da igreja e algumas pessoas. Para os 2 médicos é impossível esse tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. O seu corpo está exposto na Capela de São Vicente de Paulo, em Paris, e é aberto à visitação. O seu coração está conservado em um relicário na Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Já aproveita, passa para o próximo vídeo e conhece a vida de mais um santo da igreja, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, que vai fortalecer cada vez mais a sua fé. Até a próxima!